caminhar aí do sítio. Mas o nosso orquidário, né, o orquidário oriental, foi, eu acho que a nossa primeira produção de orquídeas, a gente começou com Dendrobium nobile, né, que Dendrobium comumzinho, e a gente foi um dos pioneiros aí na larga escala, a gente produziu em larga escala, sabe? Então foi bem bacana. Meu pai, querendo, ajudou a popularizar um pouco as orquídeas aí. Porque antigamente já tinha orquídeas, só que era coisa, né? Era coisa de outro mundo, era coisa para quem realmente tinha muita grana, sabe? E aí a gente começou a produzir em larga escala, né? Uma produção maior. E lá desde 1980, mais ou menos. Então, meu pai ele conseguiu algumas mudinhas, ganhou um pouco também. O Nagasa também, né, arrumou algumas plantas pra gente. Então a gente conseguiu ir aumentando um pouco aí na área de produção. Antigamente era tudo madeira. E meu pai ele já produzia antigamente violeta. Meu pai já produziu violeta, também foi pioneiro na violeta. Só que aí ele viu o pessoal de olhando e falou, não vai rolar, sabe? Não vai dar. Aí a gente parou. Antigamente tinha begônia rex também. E eram estufinhas de tijolo, sabe? Aí com o tempo a gente foi melhorando e era estufa de madeira. E atualmente a gente tem essas estruturas aí, né? A gente agora aumentou a linha, né, o leque, né, de variedades de plantas, mas atualmente ainda a gente trabalha muito com os híbridos, tá? Algum tempo atrás a gente acabou perdendo um pouco a mão assim, no nosso manejo, então a gente está retomando porque como é muita quantidade de plantas, de variedades, a gente acabou errando algumas coisinhas, sabe? Então atualmente agora a gente contratou um engenheiro agrônomo bem bacana e a gente está trabalhando de uma forma totalmente sustentável hoje em dia. Inclusive, o uso de agrotóxicos diminuiu muito. Não vou falar que zerou, porque às vezes ou outra a gente acaba passando, mas assim, antigamente estava passando quase toda semana e não estava resolvendo mais nada, sabe? Você olhava, passava o veneno, olhava as praguinhas, continuava lá, tudo feliz, dando pulo. E aí a gente contratou esse rapaz e agora a gente está com um manejo totalmente sustentável, trabalhando em cima de micro-organismos, sabe? Isso que eu ia te perguntar, tá mais orgânico? Tá muito mais orgânico. Agora totalmente, praticamente, né? Então tá bem legal, sabe? Porque se vai com praga pra gente, mesmo Sim. que você controle, ela já vai... Aqui, ó, pra você ter uma ideia, a gente manda os produtos lá pro orquidário. E aí tem os nossos produtos e a gente também compra muita coisa, né? Porque a gente não consegue produzir tudo. E a gente consegue ver nitidamente que as nossas pragas tá tranquilo, assim. Outro dia eu peguei e falei assim, ó, passa um inseticidazinho, rapidinho bateu, morreu. Sabe, agora a gente vê das outras produções, né? Tá muito mais resistente às pragas. É isso que eu ia falar. Porque a gente acaba não tendo os mesmos recursos até que vocês, porque muitos produtos que vocês usam a gente não pode. Então, quanto menos química tiver para chegar na mão da gente, mais fácil da gente... Eu vejo muitos orquidários, assim, por exemplo, principalmente assim, exposições, né? Você vê aquelas orquídeas lindas, né? Cheias de haste. Mas, gente, é difícil, tá? Para você ter esse tipo de produto, você tem que adubar muito. Só que você comprar um produto lindão desse e trazer para casa, a chance da planta definhar é muito grande. Igual, não sei se posso citar, mas alguns produtos assim, tipo Wanda, vem umas plantas bombadonas, sabe? Então, você não sabe o que adubo que utilizou, né? Então fica difícil para você manter isso na sua casa. E a nossa linha é 100% bocashi hoje em dia. E bocashi é uma coisa bem orgânica e tal. A gente tem a nossa receita de bocashi, mas o que não difere muito dos outros não, sabe? O pessoal da OSP tem lá o bocashi dele, o Viagra, né? Que eles chamam. É muito bom também, é muito parecido, então não é tão diferente um do outro, então é bem legal. O que a gente está trabalhando em cima é os micro-organismos à parte, que a gente vai complementando, mas que o nosso bocashi já tem por conta disso, porque a gente utiliza ele em cima do bocashi. E aí isso tudo cria uma espécie de uma coisa sustentável, porque um protege o outro. Onde a gente estava estudando, eu com esse agrônomo, a gente estava estudando, hoje em dia a gente fala muito em micorrizas, né? E micorriza, a ligação que a orquídea tem com os fungos é muito forte, né? Outro dia eu estava vendo um canal, meu filho mostrou um canal que ele... É um canal de YouTube, sabe? Mostrando... É uma animaçãozinha, sabe? De orquídeas, e aí nessa animação
eles falavam que a orquídea escraviza os fungos, para os fungos trazer o alimento para a planta, né? E eu falei, sensacional, sabe? É que o termo escravizar ficou meio pesado, mas é uma ligação muito forte um com o outro. E aí o que acontece? Os principais fungos micorrízicos da orquídea são fungos que são terríveis, na verdade, que a gente sempre, né, busca combater. Fusarium, né, são esses tipos de problemas que a gente combatia antes, e vai ver, se tiver uma forma equilibrada, ele é super benéfico para a orquídea. Então o que acontece? Tem que ter um certo equilíbrio. Se você parar de ter se tiver um desequilíbrio, o fungo, aí ele começa acabou o alimento para o fungo, o que ele vai fazer? Ele vai comer a planta. Aí se torna um problema. Agora, se você trabalha de forma equilibrada, o fungo vai trabalhar junto com a orquídea, porque um ajuda o outro. Então isso é muito legal. E é isso que a gente está trazendo hoje, atualmente, e está dando muito resultado. Tá? E o próprio fungo que está lá, a vida lá, está combatendo as pragas. Eles não deixam as pragas entrar com tanta facilidade. Então isso é muito legal. É uma coisa bem sustentável assim. Está dando muito resultado, né? A gente está trabalhando o nosso bokashi, né, que a gente fez a receita, a gente buscou visando fortalecer a planta. Então ele cria uma camada, uma serosidade que impede das pragas entrarem, tá? E nisso a planta se tornou até mais rápida, ela está florindo mais. Ela não vai dar aquela bombada que a gente fala, né? Por plantas com 4, 5, 6 florações, mas ela vem com bastante constância, né? Plantas todo ano com 2, 3 floradas, mas vem com bastante constância, com muito mais rapidez. Então tá um trabalho bem legal, um trabalho novo, e eu acho que é um trabalho que vai crescer muito, né, no agro do Brasil. E a gente vê isso em planta, mas isso está se tornando muito forte em produções de larga escala, soja, né, a pessoa já está trabalhando, inclusive até batata. Eu já vi um grupo de batateiro aqui que veio para estudar um pouco sobre isso, e eu acho bem fantástico, sabe? Porque antes eu achava a monocultura péssimo, né, porque isso é um problema na verdade, mas trabalhando dessa forma, criando a vida, prevalecendo a vida no solo, é muito importante, mas dá para trabalhar super bem. Então isso é bem legal. E aqui a nossa produção, gente, então a gente tem várias orquídeas, tá? Nesse espaço aqui na entrada, são plantas que a gente pega, tanto plantas de teste, né? A gente vende outras orquídeas como colibri, veio bastante gente, né? A gente acaba comprando de outras orquídeas também, parceiros, sabe? Então a gente coloca tipo, no nosso site, a gente tem o nosso cultivo aqui. Aqui já é uma forma de teste para ver o que vai ver, o que não vai, né, para poder produzir em outras estufas. E aqui a principal estufa é a Cattleya, né, que atualmente é o que é o nosso forte, são as Cattleyas híbridas, tá? São os híbridos. Cattleya espessa, assim, a gente já não tem muito, a gente tem uma coisinha ou outra mais para teste mesmo. Mas quem sabe futuramente a gente consiga trabalhar um pouco mais. O nosso substrato, a gente utiliza muito como base casca de pinos, com um pouquinho de carvão, né, que também vai super bem. E aí cultivo, gente, vocês já estão no ramo, vocês sabem, né, que cultivo pode ser várias maneiras. Você pode utilizar até brita, por exemplo, né, até isopor. Então, o que muda muito é o manejo. Né, o que eu acho que é importante mesmo é muito o manejo. Não adianta só trazer, eu acho que é tudo uma coisa que a gente tem que observar no geral. Antes a gente ficava batendo em tecla com muita coisinha, só que muito superficial. Hoje a gente tem que enxergar todo o geral. Por que né, a estufa? Porque a própria estufa, a gente tem vários microclimas dentro da estufa. Né? Na beirada de um jeito, naquele canto já é outro, no meio tem menos ventilação ou mais. Então eu tenho que ir estudando tudo isso, olhando de forma mais abrangente, né? A gente, por exemplo, aqui, Cattleya não vai bem aqui, por exemplo. E aí já muda tudo. Mas não é bem assim. Às vezes o que acontece? É lugar na própria estufa que você tem que ir se adequando, né? Então a gente está mudando. Numa estufa dessa, por exemplo, a gente pode adaptar várias plantas em diferentes situações numa mesma estufa, tá, gente? Produção em larga escala, quem acha que é fácil? É que assim, eu gosto de comparar como se fosse yakisoba, né? Yakisoba na casa, a gente cozinhando, fica uma delícia. Agora vai fazer para 100, 200 pessoas, é mais ou menos o problema que tem aqui, sabe? Cuidar de uma orquídea, 2, 3, é um pouco mais tranquilo. Mas se você pegar uma escala grande assim, às vezes se torna, para você
gente vai dar uma voltinha e aí a gente vai comentando um pouco mais aí sobre... Ah, aqui eu não vendo nada, tá, gente? Como aqui assim? a gente não Pensei que- vende. Pra Só esse vender caminhão tudo já. lá no nosso orquidário. E aqui a gente Ah, só vai chegar aí essa passear. caixa, esse carro. Tá ventando bastante, gente. Talvez a transmissão não saia tão bem por conta do vento. Pode tirar O microfone é bem difícil, mas vamos entrar agora na primeira estufa. As beiradas são arames, então toma um pouco de cuidado, tá bom? Aqui é os cacarecos que a gente fala. Tem de tudo um pouco, sabe? Então aqui a gente vai testando, tem muita bagunça, algumas matrizes. Você tem essa daqui lá pra vender? Tem sim. Eu não vi. Também não vi essa daqui. Tem uma bandeja Bom, cheia lá, gente. inclusive. Essa aqui? Aham. Eu até plantei aqui no... Moço, isso aqui o que é? Capim? Não. Esse daí é uma bromélia. Bromélia? Isso aqui. Chamada conhecida popularmente como barba de velho. Eu falo que é de bode. Ele é muito bom. Bom, pra gente, manter a umidade Inês vai tirar uma no foto espaço. minha aqui saindo no vídeo, tá? E a gente vai... Eu vou dar uma pausa pra vocês e essa é a primeira estufa. Vai ter muitas estufas, tá? E eu vou voltar com vocês na segunda estufa, tá bom? Senão o vídeo foi muito comprido. Vou estar dividindo esse vídeo talvez em 2 vídeos, né? Mas eu vou estar aqui com vocês, junto e misturado. Então, aqui é a parte Vem da comigo, instalação, né? gente. A gente tira a capa.